Meu príncipe, eu tenho uma mensagem de Jesus para você. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar de uma forma tão sobrenatural contigo. Eu queria poder explicar a presença de Deus que está nesse lugar, a paz que excede o entendimento. Mas olha, eu vou gastar tempo com a mensagem. Eu só vou te pedir um favor antes de a gente começar. Curte o vídeo, isso, é rapidinho. Curte o vídeo, comenta, compartilha, ativa o sininho. Cadê o sininho? Ai, meu Deus, que fofinho. Olha lá, é a casinha do Papai Noel, o sininho balançando. Se inscreve, nós já somos mais de 10 milhões de inscritos. Uau! Só Jesus, meu lindo. E lindo, se prepare, porque essa palavra vai falar com você. E por falar de palavra, vamos pro vídeo. Olha, Deus de reviravoltas. Você sabe o que é reviravolta, né? Reviravolta é assim, estava indo para um lugar, oh meu Deus, está chegando, não tem mais como sair dessa rota, e está chegando, e foi para outro lugar. Só um glória, vou melhorar. Olha só, está dando tudo errado, não tem como dar certo, é impossível, acabou, não tem chance, não tem esperança. Oh meu Deus, o que foi que aconteceu? Não, vamos melhor. Estava morrendo, oh meu Deus, ninguém visita, ninguém ama, vai ficar lá. Oh céu, oh vida, 3 meses de vida, nunca mais, tchau. Meu Deus, oh, fracassou, não tem chance de retomar, a empresa faliu, acabou os negócios, o casamento foi embora, os filhos abandonaram. Só que só pode chamar de reviravolta quando aquilo que se acreditava não acontece. Vou melhorar. É reviravolta quando toda lógica é contrariada. É reviravolta quando aparece uma palavrinha chamada milagre. Tinha tudo para dar errado, e aí o Senhor chegou. Muito obrigado, Jesus. Eu não sei você, mas eu sou uma reviravolta sinistra do Senhor. Um carro desgovernado, sem futuro, vida destruída, não tinha para onde correr. O Senhor Jesus chegou. Estou em Florianópolis hoje para falar de Jesus para você. Deus, quer reviravolta maior que essa, irmão? Alguém que ninguém dava valor. Jesus olhou e falou assim: olha esse pedacinho de barro aí, estou com um planinho para ele, vai dar certo. Então essa é a coisa mais gostosa. Mas eu preciso de Bíblia para te mostrar que Deus não é um Deus de minha reviravolta. Ele é o Deus da palavra, que tem reviravoltas para todos aqueles que clamam, que creem no nome dele. Amém? Bom, vamos lá. Esther, capítulo de número 6. Esther, capítulo de número 6, versículo de número 4 diz: e o rei disse: quem está no átrio? Ora, Ramã entrara no átrio externo da casa do rei para falar ao rei que enforcassem Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. Irmão, essa história é maravilhosa. É tipo série. Irmão, nada a ver com o que eu vou falar agora. Mas você já assistiu uma série que você tenta ver o último capítulo antes de terminar os primeiros capítulos? Que você fica tão angustiado, ansioso para ver o que vai acontecer, e fala assim: Senhor, não vou aguentar tanta temporada. Irmão, essa história aqui é uma temporada, um capítulo e resolve tudo. 3 amém. Acho que eu sou muito ansioso. Desculpa, vou continuar. E os servos do rei lhe disseram: eis que a mãe está no átrio. E o rei disse: deixa ele entrar. Assim a mãe entrou e o rei disse: o que será feito para o homem a quem eu quero honrar? Aí a mãe diz: penso em meu coração, a quem o rei deseja honrar mais do que a mim? Ninguém. Ele está pensando que é ele. Aí ele diz: olha, o que eu quero que ele faça? Eu vou só falar. Eu quero que coloque ele no cavalo, que bote a roupa do rei, que ele entre na cidade com honra e que seja honrado. Aí ele diz: então faça isso com Mardoqueu. Mardoqueu é quem ele queria enforcar. Só 2 glória a Deus. Eu acho que eu expliquei mal. A culpa é minha, Eu vou melhorar.
Havia um homem chamado Mardoqueu. Mardoqueu é prima de Esther. Esther é a rainha, lembra? Que casou-se com o rei Assuero, porque foi uma mulher leal, temente ao Senhor, e Deus usou ela para aquele tempo. Obrigado, eu estou sendo apoiado. As irmãs, cadê as irmãs Esther aqui? Aquelas que são tementes ao Senhor, valorosas. As Miss, cadê as Miss? Sabe que Esther foi a primeira Miss? Cadê? Estão aqui em Florianópolis, amém? Cadê as Miss? Não precisa de muita fé não. Bom, aí a Bíblia diz que casou com o rei Assuero, essa mulher. E o homem que era o tutor dela, porque os pais de Esther haviam morrido, era Mardoqueu, o primo dela. Esse homem Mardoqueu era um homem de Deus. Um belo dia ele viu 2 camareiros tramando contra a vida do rei Assuero. Ele foi um homem fiel, leal ao rei. Foi até o rei e disse: querem matar você. São essas 2 pessoas. O rei foi salvo. Foi anotado, mas não foi honrado na medida certa. Um belo dia, Amã é convidado para um jantar junto na mesa de Esther com o rei. Quando ele está entrando na casa, a Bíblia diz que um homem chamado Mardoqueu, que você já sabe quem ele é, está na porta. E como ele é um homem de muito poder e respeito, o desejo dele é que Mardoqueu se ajoelhe na frente dele. E Mardoqueu não se dobra na presença dele. Então ele fica iradinho. E aí ele quer matar o Mardoqueu. Ele vai para casa e ele é casado com uma mulher bandida quanto ele. Ele chega em casa e diz: você não vai acreditar, estava entrando agora para o jantar, o Mardoqueu não se ajoelhou, acredita? Aí a mulher dele falou: não acredito, que absurdo, mata ele, pega uma corda e enforca ele. O Amã falou: baita conselho, vou matar ele. Eu estou contando, estou sendo rápido, parafraseando. Então Mardoqueu pegou a corda bonitinho e falou: essa cordinha aqui é para o Mardoqueu, que devia ter se ajoelhado. Então agora existe um homem condenado andando que nem sabe que vai morrer, mas vai morrer. Só que a Bíblia diz que ele está indo com a cordinha dele, todo feliz, faceirinho, saltitante, para a casa do rei Assuero. Só que enquanto ia para a casa do rei Assuero, a Bíblia diz que o rei Assuero dorme, Deus dá um sonho, traz para ele algumas memórias. E ele vai consultar em crônicas para ver os registros, encontra a história de Mardoqueu, chama alguns dos seus servos e diz: o que fizemos para honrar Mardoqueu? Aí dizem: nada. Então tive uma ideia, vamos honrar ele. Nessa hora entra o Amã com a cordinha na mão. Era para Amã, era para Mardoqueu a cordinha, ele queria matar o Mardoqueu. Aí ele diz: olha, tem um homem que precisa honrar, o que você faria a ele ao meu lugar? Aí o Amã pensa: é sobre mim. Honra ele. Faz isso aqui, ó, roupa de rei, cavalo, entra na cidade. E aí, é tão maravilhoso, eu consigo imaginar a cara do Amã. Faz tudo isso. Aí o rei Assuero olha para ele e diz: então falar só para você quem é. Aí ele assim: não, é o Mardoqueu. Irmão, não é possível, você não está vibrando. Eu estou aqui, Mardoqueu, o Mardoqueu ia morrer e agora vai ser honrado por aquele que queria matá-lo. Não, lindo. Ele ia morrer e aquele que disse que iria matá-lo deu a ideia para honrá-lo sem saber que seria para o Mardoqueu. Irmão, Deus é tão criativo que irrita. Deus, ele pega uma história destruída, pega um caos completo e diz: tenho uma ideia. Meu Deus. Obrigado. Bom, Senhor, nessas horas eu pensei que ia ter gente pendurada no teto já, Senhor. Quando eu leio a Bíblia, eu tenho um pouquinho de déficit de atenção. Então quando começa a cronologia, quando começa a genealogia, quando começa os negócios de côvado, a minha cabeça vai para qualquer lugar do mundo, menos para aquela parte. Mas quando começa uma fofoca, irmão, meu Deus do céu, André, quando começa essas partes boas, eu já falo: ai meu Deus do céu, eu sou do time Mardoqueu, hashtag Mardoqueu até debaixo d'água. Mas irmão, é maravilhoso. Só que a questão é que quando você olha para a Bíblia, você vê que a história bíblica está cheia de reviravoltas. Pessoas que estavam condenadas, que não havia futuro para elas, e Deus entrou na história.
Meu Deus, eu vou melhorar. A minha percepção é que o Deus que a gente serve é o melhor atleta de todos, que chega no final do 45 do segundo tempo, nos acréscimos, e faz um golaço absurdo. Irmão, o negócio é que até ele chegar a gente tá assim, ó, acabou, não vai dar certo, ó céu, ó vida, ó azar, não tem chance, não tem como, já perdeu, não vai pra frente, o casamento acabou, o casamento foi embora, a empresa faliu, os filhos abandonaram. E aí de repente a Bíblia fala que ele entra na história, e quando ele entra na história, o jogo que estava perdido dá uma virada absurda, e a esperança que estava acabada é renovada, o sorriso vem no rosto, e quando a gente vê, a gente está comemorando o impossível e celebrando o nome de Jesus pelo milagre. Eu vou te falar um negócio lindo. É a coisa mais maravilhosa da vida é quando você cria uma expectativa e a expectativa é frustrada, mas não para pior, para melhor. Eu vou falar uma coisa para você. Eu tô cansado de Deus me passar uns perrengues assim. Eu sou muito metido. Então eu sou cheio de ideia. Eu tive uma ideia. Aí eu começo, aí Deus fica olhando assim, não, aqui dó, não vai dar certo. Porque tem coisas que eu quero e Deus não quer, e tem coisas que eu quero e Deus quer muito melhor do que eu quero, sabe? Aí Deus diz, não vou deixar. Ele tranca a porta, eu fico lá batendo, nossa, abre a porta, Senhor, olha que porta maravilhosa, é aqui. O Senhor diz, não querido, tem coisa melhor para você. Para de bater em porta errada, para de bater em porta que eu fechei. Eu não vou abrir. A porta que eu fecho, ninguém abre, e a porta que eu abro, ninguém fecha. Mas a questão dessa esperança é justamente para colocar dentro de você uma energia do Espírito Santo, algo que tome você, para que você comece a olhar com os outros olhos o fim da carreira. Poxa vida, é porque para mim isso aqui é olhar para a palavra e encontrar padrão. Tem coisas que não tem padrão. Agora, quando você olha para a palavra, Jesus chegando no final de todas as histórias que estavam acabadas são restauradas. Tá, vamos voltar no Mardoqueu então. A fofoca é essa. Mardoqueu foi leal ao Senhor, foi leal a Deus. A Bíblia diz que quando o Amã fica iradinho com ele, a Bíblia diz que um dos decretos que ele coloca na cabeça do rei é que os judeus sejam mortos, que os judeus sejam extirpados daquele lugar, sabe? Só que, veja, a Bíblia fala que Esther é a rainha certa, no lugar certo, no momento certo. Deus colocou ela naquele lugar. Então Mardoqueu chama ela e diz, olha, você precisa saber, eles querem destruir o nosso povo, eles vão aniquilar a gente daqui. Então ele diz, Esther, será que não foi para esse tempo que Deus te chamou? Meu Deus, Deus é perfeito, Deus trabalha numa cronologia perfeita, Ele não chega atrasado, Ele sempre chega no timing perfeito das coisas. Esther, será que não foi para esse tempo que Deus te chamou? Então, quando Esther promove o jantar e pede para o rei, ela não está só resolvendo a vida do Mardoqueu, ela está resolvendo a vida do povo dela. Não, eu vou melhorar. A reviravolta não é sua, a reviravolta sempre é do reino de Deus. Deus nunca faz algo que o fim seja você, tudo que Ele faz é para a glória do nome dEle. Eu vou melhorar. Sabe por que Ele chega no 45 do segundo tempo? Porque quando Ele chega não tem mais possibilidade de um homem dizer que o mérito é dele, que nós somos a razão, que nós somos a causa, que nós somos o motivo. Porque quando o milagre chega, Ele tira o nosso mérito e coloca Deus no centro de todas as coisas. E a gente olha e diz, eu não posso, Ele pode. Eu não consigo, Ele consegue. Eu não vou, Ele vai. Eu não podia, Ele fez e fez perfeito. Então, para mim isso é tão claro na Bíblia, que há um esforço de Deus de colocar a gente no nosso lugar. Quando você vê Deus fazendo a guerra de Gideão, lembra Gideão e os 300? Tem muito mais soldados fortes. Deus diz, não quero todo mundo, eu quero menos. Mas por que, Deus? Eu não quero que vocês achem que é por conta da força militar que eu dei para vocês, mas é para que vocês saibam que eu sou com vocês.
Fala para quem está perto de você, fala, não é na força do teu braço. Olha para a unha, está ruída. Fala assim, não adianta ficar ansioso, ele vai chegar na hora que precisa. Bom, aí Esther tem essa ideia, ela conversa com o rei, e como ela é a mulher certa, na hora certa, no lugar certo, a Bíblia diz que o rei Assuero atende o clamor dela. O problema é que Amã é um homem livre. Amã está debaixo de um reino, mas o reino dele é superior àquele reino. Ele não se curva perante um homem, ele tem um Deus que o chamou. Entende? Ele não é um homem soberbo, ele é um homem convicto do Deus que ele serve. Ele não se prostraria a um homem qualquer, sendo que o Deus de Israel havia o chamado. Ele não tem medo do que os outros pensam, ele é um homem convicto naquilo que Deus o chamou. Então quando Amã vem esperando que ele seja ele é o judeu, irmão, ele é amado pelo Senhor, ele foi escolhido, ele está de pé de boa. Amã falou, olha, se eu fosse você... Aí o Amã está aqui, ó. Aí ele fica bolado. Eu estou só repetindo a história, mas é para só que você entenda que a identidade é a que nos assegura de viver os milagres mais poderosos da nossa vida. Quando nós nos prostramos perante aqueles que não têm o poder de resolver a nossa história, pelo medo do que vai acontecer no futuro, a gente perde o presente e o futuro. A gente paralisa na história. O problema é que a gente morre tanto de medo de como termina, que no meio da história a gente tira o controle da mão do Senhor e coloca na mão de quem não tem controle para nada. A gente vende o passe, sabe? A gente vende o passe, está chegando no final do campeonato e a gente muda de time no final. A gente sai porque perdeu 4 partidas, a gente pensa vai perder a 5ª, vai ser desclassificado. Então a gente vai embora e muda de time. A gente tenta ir para o time que está ganhando, esquece que quando Deus chega, não importa quem está ganhando, não importa quem está em primeiro, Ele muda todas as coisas e faz a partir daquilo que Ele é. Então eu vou continuar. Então agora Amã é o inimigo declarado. E o inimigo declarado é um inimigo que eu prefiro. Eu não sei você, mas eu prefiro inimigos que se declaram. Eu tenho medo de inimigos que se fazem de amigos. Pesado? Dá um climão, né? Vamos cavar mais um pouquinho? Eu não sei você, mas eu vou falar de novo. Eu prefiro o inimigo que tem cara de inimigo, jeito de inimigo, fala como inimigo, te olha como inimigo, do que inimigo que te trata como amigo, te olha como amigo. Eu amo você. Ai, que lindo. Mas quando você vira as costas, coloca uma faca atrás de você, fala mal de você, humilha você. Mas eu tenho uma notícia, meu lindo. Todo inimigo, uma hora ele aparece, e quando ele aparece, ele é envergonhado. Não, lindo, lute contra tudo, só não lute contra os amigos de Deus. Guerreie contra todo mundo, só não entre em guerra contra os amigos de Deus. Não tem como ficar de pé aqueles que se levantam contra aqueles que o Senhor chamou. Tome cuidado, lindo, porque em algum momento você pode estar se virando com aqueles que Deus chamou para algo extraordinário. E aí, lindo, duro é para aqueles que são achados lutando contra Deus. Eu não estou nem ameaçando. É só a mensagem mesmo. Bom, então a Bíblia diz que Amã tem um plano. Leva a corda, comprou a corda, fez o plano, tem a moral com o rei. Então a morte dele é certa. O que ele não contava é que Deus falaria direto com o rei Assuero. O que ele não contava é com aquilo que ele não controlava. Ele não controlava a mente do rei. Entende? Lindo. Os teus inimigos têm poderes limitados. Ai, um aleluia, eu vou dizer de novo. Os teus inimigos são grandes, são poderosos, mas o poder deles é limitado. Mas limitado ao quê? Limitado ao Senhor. Eles vão até onde Deus deixa. Quando Deus dispara, não adianta tentar patinar, não adianta tentar empurrar, meu lindo. Quando Deus coloca a mão, os inimigos são envergonhados, os inimigos caem no chão. Não importa se é uma crise, não importa se é um problema financeiro, não importa se é uma depressão que tenta atacar você. Quando Deus chega, Ele coloca a mão e diz: ei, vaza, vaza, vaza todo mundo, vaza, 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 acabou, acabou, acabou. Eu cheguei, agora é a partir do que eu sou,
não a partir do que vocês construíram. Entende? Aí o Amã, ele vai ser usado por Deus para dar a ideia melhor possível. Ele diz: olha, eu quero que faça isso, aquilo ele é bom de detalhe. Eu quero que seja roupa real. Uau, porque ele está se imaginando. Enquanto ele fala isso, ele está se imaginando. Imagina eu com a roupa real. Imagina eu em cima de um cavalo, entrando na Pérsia e todo mundo dizendo: uau, que isso, hein, Amã? Isso é sinistro, hein? Só que ele estava fazendo um plano para o bem do inimigo dele. Eu vou melhorar. Quando nós estamos com o Senhor e o Senhor está do nosso lado, os nossos inimigos, tramando o nosso mal, estão planejando o nosso bem. Não, eu vou melhorar. Irmão, o inimigo vira funcionário de Deus quando é para abençoar você. Ele não passa nem da experiência, mas ele vira funcionário, ele trabalha. A Bíblia diz: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e foram chamados segundo os seus propósitos. Então o inimigo tem as carteirinhas dele assinadas. Três pegaram. Aí Jesus, deixa. Aí o Amã, eu não gosto do nome dele, eu prefiro Mardoqueu. O Amã, ele dá todas as ideias e aí ele descobre que é para o inimigo dele. E sabe qual que é o negócio? É ele que tem que levar o cavalo. Ai, irmão, você não pegou. Veja, ele tem que... Sobe Mardoqueu no cavalo, pelo amor de Deus, sobe. Mardoqueu, calma que a minha roupa é bem pesada, eu tenho que ir de boa. Aí ele sobe no cavalo, aí o Amã falou: vou ter que ir com você agora aqui, entrar no meio da cidade. Tá, mas eu que estou puxando o cavalo. E o inimigo tem que servir o propósito de quem está no cavalo. Daí... Não, então eu vou declarar uma palavra de Deus sobre você. Tudo aquilo que Deus tem para você acontece no plano perfeito e na hora certa. Aí você se pergunta: e os meus inimigos, eles trabalharão ao teu favor. Eles trabalharão ao teu favor, e toda palavra lançada, toda guerra gerada, toda crise estabelecida será envergonhada pelo poder que há no Senhor Jesus, e nenhum desejo dos seus inimigos prevalecerá contra o plano que Deus tem sobre você. Orações contrárias não funcionam, palavras de maldição não têm poder sobre você, ataques desgovernados não terão o poder de te parar, porque maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Toda flecha lançada contra você será defendida pelas mãos do Senhor, e isso é a promessa bíblica. Quando Ele chega, Ele garante: ninguém tem o poder de parar. Eu vou dar nome para os teus inimigos. O diagnóstico não vai conseguir te parar. Crises financeiras não vão conseguir te parar. Enfermidades não vão conseguir te parar. Pedras no caminho não vão conseguir te parar. Adversários que se levantam não irão te parar. Mas vai parecer que está dando tudo errado. Até a hora que Ele diga: cheguei. Quando Jesus chegou na história da viúva de Naim, o filho dela estava morto. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, a filha dele estava morta. Quando Jesus chegou na casa da filha de Jairo, ela estava morta. Mas todos os lugares que ele chegou aí que havia morte... Não, vamos de novo. Você está muito parado. Irmão, você já entendeu como isso termina. Você já sabe, porque eu já dei um spoiler no começo da mensagem. Então vamos de novo. Ou você vive ou nós desvive. Eu não sei se nem existe isso. Vamos de novo. Quando Jesus chegou na história da viúva de Naim, o filho dela estava morto.
Quando Jesus chegou na casa de Jairo, a filha dele estava morta. Quando Jesus chegou na casa de Lázaro, Lázaro estava morto. Mas todo lugar que ele chegou e a morte havia governado, a vida reestabeleceu todas as coisas. Oh, meu Deus! É lindo, escute isso. Aonde ele chega, a morte não tem poder contra ele. Não importa o que estava morto na sua vida, não importam os decretos que foram lançados sobre você, não importam as sentenças, não importam as prisões, não importam as palavras. Quando ele chega, tudo que estava para acabar começa de maneira extraordinária a vivificar. O morto ressuscita, o cego vê, o surdo ouve, o mudo fala, o lindo. Só ele tem o poder de fazer. Por isso chamamos ele de Deus das reviravoltas. Ai, Jesus, que delícia. Você precisa de uma reviravolta na sua vida? Você precisa. Então feche os teus olhos. Que coisa boa, que esperança nova, como isso traz fôlego para o nosso coração. Eu precisava ouvir essa mensagem, sabe? Teve dias da minha vida que não tinha ninguém para me falar algo assim. Eu acreditava piamente que estava tudo chegando ao fim e Deus tinha algo poderoso para fazer. Deus, no nome de Jesus, eu creio que o que o Senhor vai fazer é muito melhor do que os meus olhos podem ver. Que nem o mal, que nem uma tempestade, nada nem ninguém vai conseguir parar a tua obra dentro de mim. Jesus maravilhoso, entra em socorro da nossa vida, nas nossas necessidades, Senhor. Às vezes parece que está tudo acabado, que não tem mais jeito, Senhor. Então a única coisa que nos resta é clamar pelo Senhor. Entra na nossa história, Jesus, entra na nossa vida, entra em todas as áreas da nossa história, Senhor Jesus, porque Tu és o único que tem um poder para fazer tudo novo. O Senhor é o único que não há limites para o Teu agir, Senhor. Tu é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Eu oro agora, Jesus, para que o Senhor entre em casos perdidos, em histórias completamente destruídas, Senhor Jesus. Casamentos completamente fracassados que serão renovados pela Tua presença. Vidas financeiras completamente destruídas, jogadas no chão, que voltarão a se recuperar e terão sucesso na Tua presença. Deus, diagnósticos de infertilidade, diagnósticos de câncer, diagnósticos de AIDS, diagnósticos de seja qual for a doença, serão curados em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos que o Senhor está entrando na história. A morte não terá poder, a doença não terá poder, o fracasso não terá poder, porque maior é aquele que está conosco. Nós cremos nessa palavra no nome de Jesus.